Pai, quero agradecer pela vida do pastor Tetuma. Obrigado pela diligência, o zelo que ele tem de compartilhar a tua palavra para nós. Ele que veio lá de São Paulo para poder pregar a tua palavra, o teu evangelho, as tuas boas novas. Peço em nome de Jesus que não seja ele falando, mas o Espírito Santo usando a vida dele. Prepare nossos corações para que o Senhor encontre um solo fértil, onde ele for semeado, possa ser frutificado. Quero te pedir em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui, né? Infelizmente não posso vir como vinha antes, pessoalmente, mas quando eu estava ainda ao meu lado, a gente vinha com ela, né? Uma vez por mês aqui e também uma vez por mês lá no Conservou. Nós trabalhamos muito lá também. Então, a Igreja de Santos tem um significado muito especial e marcante na minha vida, no meu ministério. Agora, a Eunice já não está mais aqui, é uma perda muito grande para mim, né? Mas o Senhor achou por bem poupá-la e dar a ela descanso. E eu sei que ela estará na glória, livre dos sofrimentos que ela estava enfrentando. Eu não venho mais com a Eunice, mas no Espírito ela sempre está aqui, no meu coração, nunca será apagada. Ela é eterna para mim, nunca. E eu estou grato a Deus, porque Deus a me deu como companheira, e não podia ser melhor do que ela para ser a minha companheira no ministério. E ela me acompanhou em tudo, até os últimos momentos da sua vida. E a última vez que ela esteve aqui foi no Natal, de 3 anos atrás. A comemoração foi aqui no salão aqui em cima. Acho que foi a última vez que ela esteve aqui, mas ela já não estava bem. Mas ela me acompanhou, porque ela amava essa igreja. E ela fazia questão de tocar piano aqui. Hoje, em julho, ela vai fazer 3 anos e ela não está mais aqui com a gente. Mas está lá na glória. Mas meu filho Silas me acompanha. Ele fala assim: pai, você não vai sozinho, eu vou levar você. E esse é um compromisso que ele assumiu e eu sou grato a Deus pelo filho amado que ele nos deu. E o Dani se tornou meu companheiro de vir aqui e servir ao Senhor. Eu sei que ele passou por uma cirurgia, né, bastante delicada. Isso não é cirurgia, não teve cirurgia, né? Mas um momento bastante delicado, sua vida, sua saúde, foi um milagre de Deus por ele estar aqui. E eu falei: pastor Takashi, quem que vai comigo? Porque eu achava que ele não poderia vir, né? Takashi falou: não vai ter ninguém, porque é dia das mães e nós temos um culto especial. Eu falei: não é possível, né? A igreja de Santos precisa de alguém vindo comigo. Mas eu falei: eu vou conversar com o Daniel, né? Fala, Daniel, eu vou a Santos no dia das mães. Você poderia ir? Eu vou. Se é para o Senhor, eu vou. Eu quero servir ao Senhor. E por isso que cá está ele. E ele tem a mãe também, né? Mas ele falou assim: não, para o amor à obra do Senhor, eu estou com você. E ele veio aqui. Eu só tenho que agradecer ele, né? A Silva, companheira dele, ela falou assim: eu preciso dar homenagem à minha mãe. E ela ficou, mas é uma irmã muito querida também. Mas hoje, nesta manhã, eu gostaria de falar sobre, primeiramente, desejar feliz parabéns às mães aqui. Deus abençoe grandemente. É um dia especial, que não devia ser só um dia,
aos 365 dias do ano, as mães deveriam ser lembradas e homenageadas pelos seus filhos. Mas hoje eu gostaria de falar sobre a vida de Abraão. Abraão é conhecido como Pai Abraão, porque Abraão significa pai de multidões. E Deus o chamou lá no Ur da Caldeia, depois que o Noé teve dilúvio e exterminou todo ser humano sobre vida sobre a terra. E recomeçou a humanidade pela vida do Noé e seus 3 filhos. E um dos filhos, o Sem, ele deu origem à linhagem de Abraão, porque o Sem viveu, criou sua família naquela região de Palestina, lá na Caldeia, e o Abraão era de Caldeia, o mundo da Caldeia, mas o pai dele descendia do Éber, que era da descendência de Sem. Então, Abraão deu a descendência para o povo de Israel, porque através de Abraão, Deus prometeu para ele um filho de promessa, que seria uma grande nação. Ele falou assim: olha para os céus e conta as estrelas do céu. Não dá para contar. E sua descendência será como as estrelas do céu. E Abraão, ele riu, né, quando os anjos falaram com ele, e a Sara também. Mas foi promessa que o Senhor fez com ele, como um compromisso que Deus comprometeu-se com Abraão. E Abraão creu que ele ia ser pai de uma numerosa nação. E os tempos iam passando, a idade ia passando, e chegaram a quase 90 anos, cadê filho? A Sara, então, sua esposa, falou assim: olha, vai ter um filho com a Agar, minha serva, tenha filho com ele, para que nós tenhamos, então, herdeiro, para que se cumpra como uma promessa que Deus fez para com ele. Abraão obedeceu a Sara, né, e realmente coabitou com Agar e teve um filho chamado Ismael. Mas depois que nasceu Ismael, foi crescendo, os anjos falaram assim: olha, mas quem vai ser o seu filho herdeiro? Vai nascer agora com a Sara. É a Sara que ouviu essa conversa com o Abraão, com os anjos, ela riu também. E falou assim: mas como? Eu já tenho quase 90 anos, Abraão quase 100 anos, como? Eu já não tenho mais costume de mulher se engravidar. E o servo também, 90 anos, quase 100 anos. Mas antes falou assim: daqui, na primavera próxima, eu vou estar aqui e você vai estar grávida. E ela realmente engravidou e nasceu Isaac. Por que nome de Isaac? Isaac significa riso, porque eles riram quando Deus, o anjo anunciou para eles que eles seriam pais depois de 100 anos, quase 100 anos Abraão e quase 90 anos a Sara. Mas ela, por meio do milagre, ela engravidou e nasceu Isaac. Então, esse é o verdadeiro filho da promessa, porque Abraão teve que dispensar Ismael. Ismael era filho da serva Agar, egípcia, né? E houve lá desentendimento entre as mulheres, é meio complicado. A Agar com a Sara, por causa do menino que estava desprezando o filho verdadeiro, natural da Sara, né? Isaac. E falou para Abraão: olha,
quero que você despeça a gata, porque não está dando. E Abraão obedeceu e a Sara, então, teve que partir com seu filho Ismael. E no deserto, ela já estava pronta para sacrificar, porque não tinha mais como sobreviver. Hoje apareceu e falou assim: não, Deus vai cuidar de você, vai abençoar seu filho, e vão formar uma grande nação também. E assim, Agar, com seu filho, foi amparado no deserto, e ela então teve esse sustento e foi muito abençoado, porque formou uma grande nação também, né, através de Ismael. Mas o Isaac, o filho da promessa, deu origem a Israel, porque Isaac casou-se com a Rebeca, e teve filho gêmeo, né, Jacó e Esaú. Esaú perdeu sua primogenitura para Jacó, e Jacó se tornou então o herdeiro da promessa de Deus. E Jacó teve muitos filhos e filhas, mas 12 filhos dele formou a nação de Israel, a linhagem de Israel. Então, por isso os judeus falam que Abraão é nosso pai Abraão. Mas também os descendentes de Ismael, que não herdou a descendência de Israel, né? Mas se tornou uma grande nação. Os árabes, os palestinos, são todos descendentes de Ismael. Eles não têm descendência com Israel. Mas eles também falam que Abraão é o pai deles. Então, Deus fez com que Abraão fosse pai dos judeus, dos israelitas, né? Através de Jacó, que formou os seus 12 filhos, formou a nação de Israel. Ismael, que cresceu também como gentil, não o povo judeu, mas os árabes são da descendência de Ismael, palestinos também, e são abençoados. Mas isso significa que Deus usou Abraão para ser pai de todas as nações. Não é só Abraão ser só pai dos judeus ou dos israelitas, mas Abraão era pai de todas as nações, não era exclusivo dos israelitas. Mas assim, voltando para a vida de Abraão, Abraão disse que ele tinha esse único filho, então, da promessa que Isaac, ele amou seu filho. E Deus falou assim: Abraão, eu quero seu filho para ser sacrificado no holocausto. O holocausto significa sacrifício de vida. E eu quero que você sacrifique seu filho. E ele obedeceu. E preparou então o seu filho para ir. Deus tinha mostrado o local onde ele ia ser sacrificado, servia de holocausto. E eles estavam caminhando para o local que Deus indicou, era chamado Monte Moriá, monte. E eles foram caminhando com servos, uma comitiva, e de repente o Abraão sabia que ele tinha que sacrificar seu filho mesmo. O holocausto significa tirar a vida dele em oferta ao Senhor. E ele tinha no coração dele, ele estava doendo muito, mas ele foi obediente porque foi Deus que falou para ele sacrificar seu filho. Estava caminhando, colocou a lenha que ia ser queimada nas costas do seu filho, Isaac. E ele carregou o próprio madeira que ia ser sacrificado nas suas costas. E foram subindo para o Monte Moriá. A certa altura, Isaac falou: pai, cadê o cordeiro para sacrifício?
E o Abraão sabia que era ele, seu filho. Mas ele falou assim: Deus proverá. Deus proverá. E eles continuaram. Isaac, ele era não sei quantos anos ele tinha, mas ele já era um adolescente, era forte, podia carregar as lenhas que ia ser queimado para seu sacrifício nas suas costas. Não foi fácil ele subir para Monte Moriá. Mas ele foi obediente, porque seu pai disse para ele fazer tudo isso. Ele, como filho obediente, filho submisso ao pai, continuou subindo. Depois de certa altura, Abraão dispensou seus servos, né? Está aqui no capítulo 22, de 1 a 13 do Gênesis. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe a Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fique aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho, Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, armou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre a lenha, sobre o altar, em cima da lenha. Então ele estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou e disse, chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Então, está aqui. É impressionante como Deus usou Abraão para mostrar ao mundo: Deus é o único Deus de grande amor e que deu o seu filho. Então, quando nós voltamos ao Novo Testamento, nós vemos João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus é Pai, não só dos israelitas, mas é Deus que amou o mundo.
Graças a isso nós não somos judeus, mas somos gentios, mas nós somos o mesmo povo de Israel, que crê em Deus verdadeiro, é o mesmo Deus. Porque em Abraão nós vemos como pai, e que não era o pai exclusivo dos judeus, mas dos Ismael, que representa o povo não judeu. Somos nós o povo não judeu. E no João nós vemos, porque Deus amou o mundo. Não fala assim, Deus amou judeus, Israel. Não, Deus amou o mundo. E somos nós o filho. E deu seu único filho, Jesus, para ser o holocausto, ser sacrificado em vida na cruz do Calvário. E Jesus realmente foi obediente até a cruz. Ele mesmo carregou sua cruz, assim como Isaac carregou sua madeira para ser sacrificado. Ele mesmo carregou. Jesus também carregou sua cruz. Ele foi no Calvário. E também nós vemos que Jesus foi silenciosamente. No Isaías capítulo 53, versículo 7, fala que Jesus, aliás, Isaac, aliás, ali já fala de Jesus, né? Isaías 53. Versículo 7. Isaías está falando aqui de Jesus, né? E todos nós, versículo 6, tal como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É Jesus, né? Isaías está falando de Jesus. E ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores ficou calado. Ele não abriu a sua boca. Assim como Isaac, obediente, fiel ao seu pai. E Abraão sabia que tinha que sacrificar como holocausto. E Isaac acompanhou seu pai obedientemente, submisso ao seu pai. E Jesus foi assim também. Aqui está falando. Ele foi ao Calvário, levando sua própria cruz, caladamente. Diz que a ovelha tem uma característica de que sacrificado ele não se perder, não berra, não grita, ele vai. Eu não sei, eu ouvi falar que a ovelha é um animal muito submisso, mesmo que vai ser sacrificado. Já cabro, antes que esse corpo vai ser sacrificado, que se perder, perna, eu não sei, alguém aqui conhece? É o porco perra. É o porco, então nesse dia, né? Porco é um animal também rebelde. Eu estou falando aqui dos porcos porque nós temos os apegos ao porco. Mas não estou falando de pessoas, não, de vocês. Está falando do porco rebelde, animal. Mas então, a característica de Isaac, Jesus, claramente. E tem uma grande diferença. Isaac, na hora que ele foi ser sacrificado, Deus falou: não faça isso, Abraão.
você foi muito fiel, você foi temente a mim, me obedeceu até o fim, até o último momento. E você tem um substituto para você, Isaac, um carneiro, uma ovelha. E Abraão realmente viu, sacrificou no lugar de Isaac. E Jesus não. Jesus foi a própria ovelha, Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós na cruz do Calvário. João, quando viu Jesus aproximando-se dele, João Batista viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário como verdadeira ovelha, verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo por nós. Nós, na Páscoa, nós comemoramos a ressurreição de Jesus, porque Jesus morreu por nós, mas ele ressuscitou. Mas antes dele ser condenado, ele foi trocado pelo Barrabás, porque o Pilatos disse: olha, nosso costume na época de Páscoa é libertar um dos bandidos preso, e trouxe Jesus e falou assim: vocês, judeus, povo, a quem soltaram? Esse que disse rei dos reis, rei de vocês, Jesus, ou Barrabás, bandido, preso? E o povo gritou: queremos que solte Barrabás. Barrabás. E Jesus foi trocado por Barrabás. Mas não foi só onde Barrabás, onde Jesus morreu por mim. Barrabás era um bandido. E nós somos diferentes dele, somos pecadores também. Nós somos tão bandidos quanto Barrabás. Mas Jesus morreu no lugar de Barrabás. Ele ficou preso e foi morto, mas ressuscitou. E não foi só no lugar de Barrabás, não. Foi no meu lugar, no lugar de cada um de nós aqui. Porque isso era o plano de Deus lá em Gênesis. Já desde que nasceu Adão, e Deus que foi criado, aliás, eles foram criados por Deus. Quando eles pecaram, desobedecendo a Deus, eles pegaram folhas de figueira para cobrir a nudez do seu pecado, com a folha de figueiras. Então ele falou assim: não aceito, porque vocês me desobedeceram, vocês pecaram, vocês são pecadores, a vergonha do pecado não vai ser apagado com a folha de figueira, não. Deus mesmo matou um animal, derramou seu sangue e com a pele do seu animal vestiu, cobriu Adão e Eva da sua vergonha do pecado. Isso significa que Jesus estava significando que Jesus iria ser sacrificado, o seu sangue iria ser derramado. E através do sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado, é que somos purificados, somos perdoados. Não é pelos nossos méritos, não. Ninguém tem mérito, ninguém é bonzinho demais, ninguém é santo demais para sermos perdoados, a não ser por Jesus. Somente pelo amor de Deus e dando-nos o seu Filho amado Jesus é que somos purificados, santificados e perdoados dos nossos pecados. E assim, nós vemos no Velho Testamento já, desde Adão e Eva, tem outras passagens ainda, desde Gênesis. Aqui o Gênesis capítulo 22 começa a vida de Abraão, Deus mostrando claramente que Ele ama aquele que Ele criou, que nos criou e nos fez como que nós fôssemos imagem e semelhança dele. Embora nós tivéssemos pecado, Ele continua amando, e através desse grande amor de Deus, usando Abraão para mostrar que Ele nos ama, que ia enviar seu Filho amado Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tinha pecado do mundo. No Velho Testamento era através dos animais, tipificando Jesus, mas
cruz, Jesus morreu de fato, de verdade. Ele foi sacrificado, porque Deus nos amou. Ele nos criou sua imagem e semelhança, apesar de sermos pecadores. Ele continua amando. E é por isso que nós temos essa graça maravilhosa de sermos chamados filhos de Deus, não pelos nossos méritos, mas por amor de Deus e através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós merecemos algo por nada, não merecemos nada, mas é somente pela graça e amor e misericórdia de Deus. Então não há outro caminho da verdade, não há, só há esse caminho que Deus já desde Adão e Eva até hoje, só mostrou só esse caminho, o caminho do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Não tem outro caminho, porque no João capítulo 14, versículo 3, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho da salvação, da vida eterna, a não ser através dos planos de Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo. Eu quero deixar nesta manhã esse desafio, essa bênção, essa graça maravilhosa, que nós somos de Deus por causa dele, por causa de Jesus. E vamos aceitar esse desafio e sermos fiéis, segui-lo com fidelidade. Pecamos hoje, pecamos, mas Deus foi tão grande e maravilhoso que não é pelos nossos méritos que somos salvos, mas pelos méritos de Jesus. Hoje nós pecamos porque somos pecadores. Para isso tem preço, que é, eu sempre tenho dito, é galardão. Nós perdemos galardão, mas não perdemos a salvação, porque salvação é dom gratuito de Deus. Perdemos sim a recompensa que Deus promete para os fiéis. Aqueles que pecam menos vai ter galardão maior, aqueles que pecam mais vai ter menos galardão do nada. Mas a salvação está garantida não porque eu sou bonzinho, porque eu fiz por merecer, não, por causa de Jesus. Então louvemos ao Senhor, engrandecemos o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém. Passo direto, né? Então nós vamos ter a ceia do Senhor. E gostaria de ler Mateus capítulo 26, diz exatamente o que Jesus fez com os seus discípulos antes dele partir, dizendo: olha, vocês vão fazer isso em memória de mim. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e eu vou voltar para a céu, mas vocês não vão ficar desamparados. Aquilo que eu fizer na cruz do Calvário é eterno, é para sempre, para vocês nunca esquecerem de mim. Então, em memória de mim, eu vou deixar esse ato de seres de amor. Isso que é um simbólico, ele partiu do monte e disse: isso é meu corpo que foi dado para vocês na cruz do Calvário. E através do cálice, ele disse: isso é sangue da nova aliança que foi derramada para o perdão dos seus pecados, para a santificação, para a justificação. Então vocês nunca esqueçam disso. Toda vez que vocês se reunirem e tiverem esse momento de comunhão e a ceia, lembre que eu fiz por vocês. Então, Mateus capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graça ao partir e disse aos seus discípulos, dizendo: tome e comam, isto é meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. Eu vos digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até que
em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino de Deus, do Deus do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, esse foi um ato de amor eterno, para que o povo de Deus nunca esquecesse que Jesus morreu na cruz por Deus, para a minha salvação, pelos meus pecados, e que nunca esqueçam disso. É a memória do ato de amor de Jesus é que nós estamos tomando a ceia. Pouco passaremos momentos de oração, de gratidão a Deus e nos preparando para essa ceia de amor. Se você tem algo para aceitar por Deus, faça isso. Porque não que isso vai garantir a salvação, não só garantir que Jesus pagou um preço tão grande do Calvário. Mas para a nossa vida espiritual é muito importante, que está relacionado com o galardão, com a recompensa. É importante. Quanto mais formos fiéis ao Senhor, nós seremos recompensados com maior galardão. Então vamos passar alguns momentos de oração e consagração. Senhor, muito obrigado por esta manhã, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, para a nossa redenção, pagando esse preço tão alto na cruz do Calvário, mesmo que nós somos pecadores, merecedores de nenhuma bênção, de nenhuma graça, mas é pelo teu amor, pela tua graça infinita, é que nós somos salvos e temos a vida eterna, porque o Senhor pagou esse preço tão alto na cruz do Calvário. Só temos a agradecer. Temos sim, somos muito faltosos, mas, ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. E que o Senhor possa nos aceitar e nos receber no teu reino, para que o teu nome possa ser engrandecido, exaltado mais e mais. Senhor amado, a igreja está curvada dentro de ti, orando, se consagrando, e que o Senhor esteja aceitando a oração, a consagração de cada um aqui, para a honra e glória do teu nome, e que teu nome possa ser mais e mais exaltado. Receba-nos com tua graça e teu amor. Muito obrigado, só temos a agradecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos tomar os elementos. Todos juntos como isso. Tomou o cálice e disse: este é a nova aliança no meu sangue. Tomem todos para a honra e glória do Senhor. Tomem-nos juntos. Senhor amado, muito obrigado por esse privilégio de tomarmos a ceia em memória de Ti, que nós nunca esqueçamos desse ato tão grandioso de dar sua própria vida para a nossa salvação. Somos pecadores, indignos e merecedores, mas o Senhor pagou esse preço, porque o Senhor nos ama. Por isso, nesta manhã, só temos a agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor.
pastor pela palavra. E assim a gente encerra o nosso jejum, né? A gente comeu nossa ceia. E uma coisa assim que também queria frisar, o importante do jejum também, para a gente é difícil durante o jejum. A gente sofre, a gente pensa. É que nem uma pessoa que está gestante. Não é agradável passar por todo esse processo, tá engordando, tá ficando dor de cabeça, com cólica. Mas no final, quando o bebê nasce, olha que beleza que é. O presente que é. E é mais ou menos nisso que o jejum nos ajuda. De a gente poder gerar um domínio próprio. Gerar algo que nos santifica, que nos separa daquilo que nos domina. E essa é a proposta, de a gente poder continuar fazendo isso como igreja de forma coletiva. Somos irmãos, somos uma família. E a proposta é a gente poder continuar na próxima Santa Ceia também. E antes de a gente ir para a doxologia, queria só avisar também. A gente voltando a avisar, mas é bem rapidinho, só para a gente não perder. Semana que vem a gente tem a intenção de continuar tendo almoço em comunhão. E após o almoço a gente tem aquela reunião que a gente teve, tipo aquela assembleia que a gente teve como igreja, não sei se vocês estão lembrando, para a gente ter um feedback de como está sendo esse processo, para a gente digerir o que está sendo bom ou não, o que a gente pode melhorar. A gente compartilhou várias coisas do que a igreja é para cada um. É um lugar de comunhão, é um lugar que a gente pode estar junto, e como que a gente pode estar melhorando nisso. Onde você também pode estar melhorando nisso. E após o almoço, semana que vem eu vou fazer o almoço. Espero que vai ser o mesmo cardápio de hoje. Hoje é arroz, feijão, sobrecoxa, batata e maionese. Tem a salada e a salada de frutas, preparado pelos homens, para a gente poder homenagear as nossas mães aqui. Daí a gente pede ajuda de custo de R$25, vocês podem passar, vou pedir para a Juliana, vou deixar para minha esposa, ela não está muito bem agora, tá bom? E um dos motivos da minha esposa não estar bem, que a gente descobriu essa semana, que vai dobrar a nossa cria. Vai dobrar a nossa cultura de crianças aqui na igreja. Daí a gente descobriu essa semana, ela está passando um pouquinho mal. Daí depois ela desce aqui daqui a pouco, tá bom? Ok. Então tá. É uma alegria de poder compartilhar isso com a igreja. A gente vai ter que ter mais paciência. A Juliana já é meio levada, né? Vai ser mais uma criança para vocês terem paciência, aguentar. Mas eu peço também orações para que possa ser uma gestação tranquila. Quando foi da Poliana, teve um descolamento na placenta, daí no começo não foi muito agradável a gestação. Mas pelo menos dessa vez, amanhã já ia fazer já os primeiros exames. Ontem que a gente conseguiu ver no site o exame de sangue, mas essa semana a gente tinha conseguido também ver o tempo da urina, né, que dá para ver também, mas ela queria ter certeza. Daí com esse exame que a gente pode dar andamento em outras, como fala? Exame de rotina de gestação. Tá bom? E o Kio Júnior? E o Kio Júnior está chegando. Mas então, vamos para a doxologia. Pedir para a Juliana ajudar na doxologia e logo após a bênção do pastor Tetuma. Amém? Ok. Vamos ficar de pé para a doxologia. Ao Pai, ao Filho e Espírito, ao grande Trino Deus, poder e honra
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。A graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, agora e sempre. Amém. Amém. Amém.